Olá, tudo bem? Vem comigo. Vamos aprender hoje um pouco sobre conjuntos. Vamos ver uma introdução sobre conjuntos. A ideia de conjuntos, ela está presente em diversos conceitos, tá? Cada objeto de um conjunto é denominado elemento do conjunto, tá? E de uma forma geral, os conjuntos eles são sempre nomeados por letras maiúsculas. Vamos ver alguns exemplos aqui, tá? O conjunto das cidades que compõem o Vale do Rio dos Sinos. Eu expressei aqui para nós vermos com a letra maiúscula S. Então, o conjunto S ele representa as cidades que compõem, né, o Vale do Rio dos Sinos. Ele é um conjunto finito, tá? Porque nós conseguimos contemplar todas as cidades dentro desse conjunto, tá? Araricá, Canoas, Campo Bom, Dois Irmãos, Estância, Velha Esteio, Ivoti, Nova Hartz, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, Portão, São Leopoldo, Sapiranga e Sapucaia do Sul. Então, vimos aqui nosso primeiro exemplo de conjuntos. Vamos ver um segundo exemplo. Conjunto das cidades que compõem o Vale do Paranhana, expresso pela letra P. Então, o conjunto P, ele expressa, tá, as cidades do Vale do Paranhana. Quais são essas cidades? Parobé, Taquara, Igrejinha, Três Coroas, Rolante e Riozinho. Também é um conjunto finito. Agora, nós vamos ver uma novidade aqui, ó. Qual é o conjunto dos números primos? Tá? Expressei pela letra N aqui, maiúsculo. Tá? Então, ele é o conjunto dos números primos. Entre chaves, sempre, tá, gente? Aí o que acontece? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Aqui tem uma novidade. Ele não é um conjunto finito. O conjunto dos números primos é um conjunto infinito. E sempre que nós tivermos um conjunto infinito, nós precisamos aqui no final colocar reticências. Ok, meus queridos? Porque nós temos o quê? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, e assim seguiríamos com os números primos de forma infinita. Qual é o conjunto das vogais? A letra V maiúscula aqui está representando o conjunto das vogais, que é um conjunto finito, né? Nós conseguimos perceber, temos todas as vogais aqui dentro. A, E, I, O, U, tá? Vamos ver as maneiras diferentes de representarmos um conjunto. Tá? Nós temos mais de uma forma para representar um conjunto. Exemplo, representar de diferentes formas o conjunto A. O conjunto A agora ele será formado pelos elementos 1, 3, 5, 7, 9 e 11. Uma maneira é enumerando os elementos, como nós fizemos anteriormente. Tá? Enumerando os elementos ficaria assim, 1, 3, 5, 7, 9 e 11 dentro, né, de chaves. Considerando uma propriedade própria dos elementos. Nós temos essa possibilidade também. Tá? Agora nós vamos ver uma novidade. Tá? Vendo por uma propriedade própria dos elementos, ficaria assim. X tal que x é um número natural ímpar menor que 12. Reparem a leitura. Ó, nós lemos da seguinte maneira. O conjunto A dos elementos x, tal que, a barrinha tal que, é um número natural ímpar menor que 12. E reparem os elementos do conjunto A. Todos eles são ímpares. E eles são também menores que 12. Então, está contemplado no conjunto A todos os números ímpares menores que 12. Tá? Lembrando que eles pertencem ao conjunto dos números naturais. Uma outra maneira de representar é o conjunto A. Através do diagrama, meus queridos. Repare aqui, ó, temos aqui o diagrama de Venn, tá? Através do diagrama. E dentro do diagrama nós temos todos os elementos do conjunto A. 1, 3, 5, 7, 9 e o 11, tá? Nós temos uma questão agora que é a relação de pertinência. Tá? Eu vou mostrar para vocês a relação de pertinência. Pertence ou o símbolo não pertence, tá? Se um elemento do conjunto ele está no conjunto, nós dizemos que ele pertence ao conjunto.
Se o elemento não está aqui dentro do conjunto, nós dizemos que ele não pertence ao conjunto. Vamos ver esses exemplos aqui. Ó. 1 pertence ao conjunto A. Ele está aqui dentro. Então, 1 pertence a A. 2 não pertence ao conjunto A. Reparem, nós temos o elemento 2 aqui dentro do conjunto A? Não, então ele não pertence. Tá? Outro exemplo, 9 pertence a A, porque nós temos o 9 aqui dentro do conjunto A. 10 não pertence a A, porque reparem, o 10 ele não está dentro do conjunto A. Seguindo. Outro exemplo agora, meus amigos. O conjunto D ele é formado pelo conjunto dos divisores inteiros de 10. Quais são os elementos que compõem o conjunto dos divisores inteiros de 10? Nós temos aqui o menos 10, o menos 5, o menos 2, o menos 1, o 1, o 2, o 5 e o 10, tá? São todos os elementos que pertencem ao conjunto dos divisores inteiros de 10. Tá? Nós podemos representar entre chaves, tá? Enumerando os elementos. Também podemos representar dentro de um diagrama. Seguindo. Um outro exemplo. O conjunto C. Pela propriedade, né, dos elementos aqui. Ele está descrito da seguinte forma. X pertence aos naturais, tal que x é menor que 5. Vamos enumerar os elementos. Tá? Quais são os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais e, ao mesmo tempo, são menores que 5? Estão descritos aqui. Ó. O 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. O 5 eu não posso colocar junto. Por que não? Porque eu não tenho o igual aqui, o risquinho de igual. Não é menor igual. É x menor que 5. Tá? Então, é o 0, 1, o 2, o 3 e o 4. Esses são os elementos que estão pertencentes ao conjunto C. Nós temos também o conjunto vazio. Vazio. Por que o nome vazio para esse conjunto? Porque ele não possui elementos. Vamos ver um exemplo. O conjunto V é o seguinte. X pertence aos naturais, tal que x é menor que 0. Opa! X pertence aos naturais. Então, nós temos um elemento que pertence aos naturais, um número que pertence aos naturais. Mas qual número que pertence aos naturais que é menor que 0? Não temos. Então, na realidade, esse conjunto V, ele é um conjunto vazio. Conjunto vazio nós expressamos dessa maneira aqui, com esse símbolo, ou dessa maneira, tá? Conjunto vazio, porque ele não possui elementos. Não tem nenhum número pertencente ao conjunto dos números naturais que seja menor que 0. Tá? O menor deles já é o 0. Tá? Menor que 0, não tem. Vamos ver agora o conjunto dos números unitários. Tá? O que é um conjunto unitário? Já diz unidade, unitário, um. Tá? É um conjunto que possui apenas um elemento. Vamos ver um exemplo. O conjunto D. X pertence aos naturais, tal que x é maior ou igual a 2 e ele é menor que 3. Qual é o único elemento que é maior ou igual a 2 e menor que 3, pertencente aos números naturais? É o 2. Tá? Nós temos apenas um elemento que satisfaz esse conjunto. Então, esse conjunto é denominado um conjunto unitário, porque ele tem apenas um elemento. Conjunto universo, meus queridos. Normalmente, o conjunto universo é representado pela letra U maiúscula, tá? É o conjunto ao qual pertencem todos os elementos relacionados ao estudo. Vamos ver um exemplo para vocês entenderem. X ao quadrado é igual a 100. Se o conjunto universo for os números naturais,
a solução será apenas o número 10. Porque 10 pertence ao conjunto dos números naturais, e colocando 10 aqui, ó, 10 no lugar do x, ficaria 10 elevado ao quadrado. Quanto é que é 10 ao quadrado? 100. Iria satisfazer essa igualdade, teríamos 100 igual a 100. Então, se esse conjunto aqui, né, se o conjunto universo for os números naturais, a solução será apenas o número 10. Porém, se o conjunto universo for o conjunto dos números inteiros, aí nós já teremos duas soluções. O menos 10 e o 10. Reparem, se nós colocarmos o menos 10, quanto é que é menos 10 ao quadrado? 100. Teríamos 100 igual a 100. Assim como o 10 ao quadrado, que também fica 100. Lembrando, né, gente? Vamos lembrar um pouquinho. Menos 10 ao quadrado, nós teríamos menos com menos, né? Que fica positivo. Então, menos 10 vezes menos 10, mais 100. Então, 100 igual a 100. Tá, pessoal? Então, se o conjunto universo for os números inteiros, nós teremos duas soluções, o menos 10 e o 10. Então, é sempre fundamental, é sempre muito importante nós sabermos quem é o conjunto universo para cada situação. Ok, meus queridos? Fiquem bem, um forte abraço para todos vocês.